Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Mar e essa é mais uma dica de matemática. Bom, hoje a gente vai trabalhar com operações com fração, né? Muitas pessoas têm dificuldade, né? Então, por exemplo, a operação de soma, né? Então, se eu tenho, por exemplo, 2 terços mais 4 quintos, como é que eu faço, né? Vamos começar com uma fração mais fácil, ó, com 4 terços. Quando o denominador é igual, basta copiar o denominador e somar os numeradores. 2 mais 4, 6. Nesse caso, notem que eu posso simplificar. Né? O que é simplificar? É dividir pelo mesmo valor, tanto o numerador quanto o denominador. Nesse caso, então, eu vou ter 6 dividido por 3 dá 2, 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, essa soma dá 2. Um outro exemplo, por exemplo, 1 quinto mais 3 meios. Notem que agora os denominadores são diferentes, logo eu vou ter que fazer o MMC. O que é o MMC? Neste caso, eu simplesmente posso fazer 5 vezes 2. 5 vezes 2 dá 10. Como eles são primos entre si, né, ou seja, eles não têm fatores em comum, basta multiplicar os dois. Então, 5 vezes 2, 10. E agora, pessoal, agora é o seguinte, ó. Eu divido 10 por 5, dá 2, e multiplico pelo numerador. Então, divido o denominador pelo denominador e multiplico pelo numerador. Logo, eu tenho que 10 divididos por 5 é 2, vezes 1, 2. Mais 10 divididos por 2, 5, vezes 3, 15. Logo, eu tenho 17 sobre 10. Ok? Uma outra fração, por exemplo, vamos supor agora 7 sobre 9 mais 11 sobre 6. Neste caso, eu vou ter que fazer o MMC, né? O que é o MMC? Eu pego o 9 e o 6 e fatoro eles. Ou seja, vou dividindo eles até eu chegar no 1. Aqui, por exemplo, o 6 dá por 2, então 6 dividido por 2 dá 3. Como o 9 não divide, eu copio simplesmente ele. Agora eu posso dividir por 3, então eu vou ter 9 divididos por 3 dá 3, e 3 divididos por 3 dá 1. Dá 3 de novo, 3 dividido por 3 dá 1, e 1 continua sendo 1. Quando eu chegar no 1, basta agora eu multiplicar todos os fatores que eu encontrei, então 3 vezes 3, 9, vezes 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. Então aqui o MMC vai dar 18. E agora eu faço de novo, ó. Divido 18 por 9, o que vai dar 2, e multiplico 2 por 7, ou seja, eu vou ter 14. Da mesma forma, eu divido o 18 por 6, o que me dá 3, vezes 11, o que me dá 33. Logo, eu tenho que isso aqui vai dar 47 divididos por 18. Como eu não posso simplificar, essa é a resposta. Ok, pessoal? Então, somar fração é simplesmente isso. Se o denominador é igual, eu copio ele e somo os numeradores. Se o denominador é diferente, eu tenho que fazer o MMC. Tá? Aqui nesse caso eu não fiz, né, porque eles não tinham termos em comum. Então eu posso simplesmente fazer 5 vezes 2. Mas se eu fizesse, nesse caso aqui, eu simplesmente copiaria o 5 e o 2, ia dar 2, que ia dar 1, ia copiar o 5, ia dar o próprio 5, ia dar 1 e dar 1. Ou seja, ia dar o 10. Então, neste caso, quando são primos entre si, não há necessidade de fazer MMC. Ok, pessoal? Então, agora vamos fazer a subtração, né? A subtração é muito parecido, né? A forma de fazer é praticamente a mesma. O método é o mesmo. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Eu tenho, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, 2 terços menos 1 terço. Como o denominador é igual, eu copio ele e subtraio o numerador, ou seja, 1 terço. Outro exemplo. 15 sobre 7 menos
4 sobre 5. O que vai acontecer aqui agora? Ó? Este cara aqui, notem que 7 e 5 são primos entre si, ou seja, eles não têm números em comum, né? Eles também são primos nesse caso. Então aqui eu posso multiplicar. 7 vezes 5 vai dar o 35. Se eu fizer o MMC, também vou encontrar 35. Agora, divido 35 por 7, que dá 5, vezes 15, o que vai me dar 75. Menos 35 divididos por 5, que dá 7, vezes 4, 7 vezes 4 dá 28. Efetuando essa subtração aqui, ó, 75 menos 28, aqui dá 15, pede emprestado, né? Então 15 menos 7 dá 15 menos 8 dá 7, 6 menos 2 dá 4, então eu vou ter 47 divididos por 35. Ok, essa é a resposta. Do mesmo modo, digamos que eu tenho agora aqui, vamos botar 7 sobre 4 menos 11 sobre 10. Notem que agora eu preciso fazer novamente o MMC. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Eu tenho que o MMC entre 4 e 10, que são meus dois denominadores, vai ser 2. Então, 4 divididos por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. 2 divididos por 2 dá 1. O 5 não divide, então continua. E 5 por 5 dá 1. Cheguei nos dois 1, multiplico todo mundo, né? Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. 40, desculpa. Tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Ok, tá certo. Então, o MMC aqui é 20. E aí eu efetuo o mesmo cálculo, né? 20 divididos por 4 dá 5. 5 vezes 7, 35. Menos 20 divididos por 10 dá 2. Vezes 11, 22. 35 menos 22 dá 13 divididos por 20. Pronto, esse é o resultado. E aí, pessoal, então essa é a soma e essa é a subtração. Então, pessoal, vamos ver agora então, a multiplicação e a divisão de frações, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 4 divididos por 3 vezes 5 divididos por 2, basta multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Aqui eu posso simplificar por 2, que vai me dar 10 sobre 3. Da mesma forma, 5 divididos por 3 vezes 7 divididos por 9, eu vou ter 5 vezes 7, 35, 3 vezes 9, 27. Tá? Também pode acontecer, aqui no primeiro caso já podia ter feito isso, né? Por exemplo, ó, 8 divididos por 6 vezes 12 divididos por 5. O que eu posso fazer aqui? Notem que 12 e 6 dá para dividir. Então, se eu cortar esses caras aqui, 12 por 6, 6 por 6 dá 1. 12 por 6 dá 2. Então, eu teria 8 sobre 1 vezes 2 sobre 5. O que vai me dar 16 quintos. Ok, pessoal? Então, multiplicar frações é simplesmente multiplicar os valores, certo? Quando falamos em divisão, a única diferença é que eu tenho que fazer o seguinte, ó. Por exemplo, digamos que eu tenha 4 terços divididos por 5 meios. O que eu vou fazer? Eu copio a primeira fração, exatamente como ela está, e multiplico pela segunda fração, só que invertida. Ou seja, em vez de 5 meios, 2 quintos. O que vai me dar 8 sobre 15. Novamente,
Outro exemplo. Resumindo, né? Somar frações é simplesmente tem que cuidar o MMC, ok? Então, 2 terços mais 1 quarto. Aqui eu tenho que fazer o MMC, né? Se eu fizer o MMC, então aqui seria 13/4, o que vai me dar 2. Aqui continua 3, aqui dá 2, continua 3, dá 1, dá 3, que dá 1 e 1. O MMC aqui vai dar 12. Então aqui eu colocaria 12. 12 divididos por 3 é 4, vezes 2, 8. Mais 12 divididos por 4 é 3, vezes 1, 3. O que me daria 11 sobre 12. Outra coisa interessante, né, é que se eu tenho um número mais uma fração, eu posso simplesmente fazer direto, ó, 2 vezes 4, que dá 8, mais 1. Isso aqui vai dar o quê? 9/2. Por que eu posso fazer isso? Quando eu não tenho um número embaixo, é como se eu tivesse o 1, ó. Então é como se eu colocasse o 1 aqui. E aí, quando eu fizesse MMC, que vai ser 2, eu teria 2 dividido por 1, daria 2, vezes 2, vezes 4, daria 8. Daria o mesmo cálculo. Tudo bem? Então, pessoal, era isso. Espero ter ajudado vocês.